O grande foco nesse final de semana é o Oscar e a bilheteria meio que tá refletindo isso. What I call them? Fun coupons! Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e estamos aqui no primeiro domingo do mês de março, hoje é dia 2, para dar uma olhadinha nos números desse final de semana nos Estados Unidos e no mundo. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, pessoal, parece que a gente está retrocedendo um pouco a como que estava o clima dos exibidores há umas 2, 3 semanas atrás, pré-lançamento do Capitão América, porque as coisas parecem que desaceleraram um pouquinho mais uma vez. Hoje é o grande dia da cerimônia dos prêmios da Academia, a entrega do Oscar, então meio que todo mundo que é cinéfilo tá mais ligado nisso do que voltar no cinema, tanto que nem teve grandes estreias nesse final de semana, e a gente vai ter uma lista muito parecida com a da semana passada, que segue aí encabeçada por Capitão América Admirável Mundo Novo, filme do Julius Zona para Marvel Studios, que nessa semana teve mais uma queda aí de 47% e uma arrecadação de 15 milhões de dólares, levando o total doméstico para 163,696 milhões e no mundo inteiro o valor de 341,8 milhões de dólares. O Capitão segue na liderança meramente pela falta de competição. É um filme que tem tido uma queda de interesse muito grande semana após semana. Teve até uma notícia muito trágica, eu não vou dizer tragicômico, né, mas tem uma ironia grande aí, que foi uma sala de cinema em Washington cujo teto desabou no meio de uma sessão do Capitão América. Pra sorte de todo mundo, só tinha 2 pessoas na sala, então ninguém se machucou. Eu vi até alguns comentários bem sarcásticos dizendo que raramente eu vi um filme, né, o flop de um filme, literalmente salvar vidas. E o Capitão América, né, cujo orçamento é muito maior do que os 180 milhões de dólares que eles divulgaram, a gente sabe que esse número não tá limitado a menos de 250 milhões de dólares, ele tá ainda atrás do Capitão América, o primeiro Vingador, na casa de 370 milhões, porém, ele tá aí, né, ele tá na terceira colocação de piores bilheterias do MCU, apesar de ele estar subindo, ele tá na frente do As Marvels, que tá lá embaixo com 206 milhões de dólares, e também do Incrível Hulk de 2008 com 264 milhões de dólares. Quando o Capitão América Admirável Mundo Novo superar o primeiro Vingador, o que deve acontecer, né, não tem dúvida disso, apesar do rendimento dele não estar tão alto, acho que no mínimo superar o primeiro Vingador ele consegue, ele também deve, na sequência, superar o filme solo da Viúva Negra, que teve aquele lançamento misto de Disney Plus e janela de cinema. Eu não acho que esse filme aqui vai conseguir se pagar, pessoal, independente do valor que acabar sendo revelado, mesmo que os 180 milhões de dólares fossem verdade, ele ainda precisaria de mais uns 200 milhões de dólares para conseguir equiparar o valor de custo, e a gente sabe que esse número é muito mais inflacionado. Eu acho até engraçado como nesse final de semana a gente teve aquele vazamento de artes conceituais do Vingadores Doomsday. Há quem diga que é um trabalho interno, que é uma forma de trazer hype de volta para Marvel por conta das informações e revelações que aquelas artes trouxeram. É bem interessante, por sinal, dei uma olhada lá, mas que na minha opinião, olha, não inspira tanta confiança para Thunderbolts, porque Thunderbolts é um nome novo, são personagens menos conhecidos do que um Capitão América ou um Hulk vermelho. Vamos ver, né? Tá todo mundo falando que esse filme vai ser bom, que ele vai ser melhor do que esse daqui, mas eu ainda não boto tanta fé. Mas eu fico aí na expectativa de ser surpreendido. Em segundo lugar, a grande estreia dessa semana é o drama Last Breath, estrelado aí pelo Woody Harrelson, lançado pela Focus Features, que trouxe um valor de estreia de 7,80 milhões de dólares. Esse filme é um case interessante porque ele é uma dramatização de uma história real que já foi documentada em um doc lá de 2019 de mesmo nome e do mesmo diretor. No caso é o Alex Parkinson, que co-dirigiu o documentário e agora está dirigindo essa versão ficcional com o Woody Harrelson e o Simu Liu, que aparentemente envolve um resgate nas profundezas. É um filme bem intenso pelo que eu andei lendo por aí, mas não é uma estreia lá tão forte, né? Ainda mais depois que a Focus Feature teve
aquele sucesso arrebatador com o Nosferatu algumas semanas atrás. Porém, me parece aquele tipo de filme que vai encontrar muito da sua audiência no streaming e nas plataformas subsequentes. Em terceiro lugar, depois de tentar brigar pelo trono na semana passada, temos o Macaco, o terror do Osgood Perkins para Neon, que teve uma queda bem feia para um terror de 55%, fazendo um total de 6,37 milhões no final de semana, 24,617 milhões na bilheteria doméstica, e no mundo inteiro ele está aí na casa de 30 milhões de dólares. Ele certamente já conseguiu se pagar, já que ele custou menos de 10 milhões de dólares para ser produzido, mas eu não sei se ele vai ser um sucesso tipo Longlegs, sabe? O Longlegs também foi muito barato, conseguiu fazer mais de 100 milhões de dólares mundialmente, mas eu sinto que a recepção do Macaco foi um pouco mais azeda, né? Eu acho que o pessoal não abraçou por completo essa adaptação de Stephen King do jeito que eles fizeram com o anterior do Osgood Perkins, o Longlegs, e como vocês falaram aqui nos comentários, né, o próximo filme do Perkins, que também é para Neon e também é estrelado pela Tatiana Maslany, estreia em setembro nos cinemas americanos, então vai ter mais Osgood Perkins, goste ou não. Em quarto lugar, ainda se segurando muito bem apesar da competição, temos o Paddington, Uma Aventura na Floresta, o lançamento aí da Sony Pictures, que nessa semana trouxe mais 4,50 milhões de dólares para um total doméstico de 31,359 milhões, e no mundo inteiro ele está com 160,828 milhões. Ele ainda está se segurando bem nos Estados Unidos, mas ainda está meio longe, uns 40 milhões de dólares longe de chegar em 200 milhões de dólares, que é a média da franquia, é a média dos dois filmes anteriores, apesar de que isso não está sendo tanto levado em conta aqui, já que um quarto filme já foi confirmado pelo Estúdio Canal. E eu sei bem que eu estou devendo para vocês um vídeo do Paddington, Uma Aventura na Floresta, que é um filme que eu acho simpático, mas que, né, sem o Paul King não é tão especial quanto os dois primeiros. E fechando o top 5, temos mais uma vez o Homem-Cão, a animação da DreamWorks Universal, que nesse final de semana trouxe mais 4,20 milhões para um total doméstico de 84,60 milhões e no mundo inteiro 111,151 milhões. E dando uma olhada no restante do top 10, em sexto lugar, o Mufasa, na sua 11ª semana, trouxe mais 1,90 milhões para um total doméstico de 247,996 milhões e no mundo inteiro, finalmente aí na casa de 700 milhões de dólares, onde ele inclusive está a 12 milhões de dólares de bater o Duna Parte 2 e entrar pro top 5, eu acho, de bilheterias mundiais de filme de 2024. Que resiliência que esse Mufasa teve, eu fico realmente surpreso. Em sétimo lugar, o terror comédia Heart Eyes trouxe mais 1,32 milhões para um total doméstico de 28,887 milhões. Em oitavo lugar, o Unbreakable Boy da Lionsgate tem mais uma queda e faz 1,20 milhões para um total doméstico de 4,53 milhões. Em nono lugar, Um Dia Daqueles trouxe mais 925 mil para um total doméstico de 47,471 milhões. E em décimo lugar, um completo desconhecido volta para o top 10 com mais 904 mil, 73,77 milhões na bilheteria doméstica e no mundo inteiro um valor bem sólido de 119,276 milhões. E ainda falando um pouquinho sobre a bilheteria doméstica, pessoal, o Ainda Estou Aqui conseguiu fazer um valor muito bacana de 5,128 milhões de bilheteria doméstica. É o primeiro filme nacional desde Cidade de Deus a conseguir passar de 5 milhões nos Estados Unidos. E olhando agora lá pro velho continente na Europa, principalmente, o Bridget Jones, Louca pelo Garoto, chegou na marca de 90,173 milhões de dólares. Eu repito, se os Estados Unidos estivessem aqui, ele já estaria com mais de 100 milhões de dólares, o que é inacreditável para uma franquia de comédia romântica que já tá rolando há mais de 20 anos, né? Não subestimem o poder de Renée Zellweger interpretando Bridget Jones. E agora olhando para a China principalmente, pessoal, o Nezha 2, aquela animação que a gente está ouvindo falar muito, é oficialmente o primeiro filme de animação a cruzar a marca de 2 bilhões de dólares na história, e ele deve permanecer aí como o maior filme de 2025, no mínimo, até o Avatar 3 chegar. Eu não consigo ver nenhum outro filme aqui desafiando a coroa do Nezha 2, se não for James Cameron e o Povo Na'vi.
E uma outra notícia de estreia, pessoal, o Mickey 17, o filme com o Robert Pattinson dirigido pelo Bong Joon-ho, teve a sua estreia na Coreia do Sul com 6,60 milhões de dólares. E as projeções para os Estados Unidos estão péssimas, né? Parece que vai ser mais um chute na cara da Warner Bros, que não tá tendo um período financeiro nada agradável. Vamos ver, né? As reviews foram positivas, né? Acho que mistas pra positivas, deve ser um filme bem estranho. Teve cabine de imprensa, não consegui ir por conta do meu emprego, infelizmente, mas eu devo assistir o Mickey 17 na quinta-feira, quando estrear, e vou trazer uma reação pra vocês. Mas é isso, pessoal, essas são as principais informações e números que eu tenho pra vocês no vídeo de hoje. Fiquem ligados aí, porque hoje à noite, eu e o Gustavo Giroto vamos comentar e acompanhar o Oscar 2025 inteiro a partir das 8h30 aqui no canal. A gente entra ao vivo pra fazer teorias, apostas, comentar os ganhadores, trazer curiosidades, fazer uma análise de tapete vermelho, responder o chat, né? Mandem aí perguntas, comentários que a gente vai estar ligado e de olho por tudo. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.